E chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que o governo não tem de onde tirar dinheiro para bancar o programa Renda Cidadã. Mas o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, disse que o governo ainda procura, sim, uma alternativa para o projeto. O tema de hoje é: o governo tem saída para criar o Renda Cidadã ou o programa vai ser abandonado? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político, de volta. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, suas primeiras considerações, Caio. Claro. Bom, qualquer pessoa, com um mínimo de empatia torce para que o governo federal e o Congresso Nacional encontrem no orçamento fontes para financiar o Renda Cidadã. Esse novo programa nasceria da fusão entre o auxílio emergencial e o Bolsa Família, contemplaria milhões de novos beneficiados e pagaria um valor médio significativamente maior do que no período pré-pandemia. Os acréscimos a esse assistencialismo estatal, eles são urgentes e são moralmente justificáveis, porque foi o Estado, por meio de decretos arbitrários de governadores e de prefeitos, que impediu milhões de cidadãos saudáveis de trabalharem, por tempo muito superior ao necessário para garantir a saúde pública, como determina o artigo 3º da Lei da Pandemia. Então, aqui um breve parênteses sobre a evolução da pandemia no Brasil. Num país em desenvolvimento, repleto de aglomerações urbanas, a doutrina radical do fica em casa representou um erro histórico. Tanto que mesmo com a redução do isolamento social, o número de contágios e o número de óbitos vem despencando. Então eu trago aqui ao espectador a média móvel dos últimos 14 dias. 15% de redução no número de casos, 13% de redução no número de mortes. E reparem que no fronte científico nada mudou. Ainda não há tratamento comprovado, ainda não há vacina disponível. A única variável é a imunização coletiva. Então, menos gente é infectada, porque muita gente já contraiu o vírus e desenvolveu defesa imunológica. Mas isso ia acontecer de qualquer jeito, porque quando se tem um vírus tão infectante, e sem a perspectiva iminente de cura, a diferença entre isolar toda a população e isolar apenas os grupos de risco é mínima. Por isso que não se justifica paralisar a economia e empobrecer as pessoas à força. E com exceção de cidades e regiões com a rede hospitalar sucateada ou saturada, o argumento de confinar todas as pessoas para não colapsar o sistema de saúde é falho, porque são justamente os pacientes dos grupos de risco que mais necessitam dos leitos hospitalares. Mas, enfim, governadores e prefeitos seguiram bovinamente o berrante do fica em casa e agora milhões estão sem trabalho e renda, por causa de decisões políticas e judiciais de uma elite que não perdeu um centavo com a pandemia. O IBGE divulgou hoje os números do desemprego em julho, contrastando com essa doce realidade das elites. 13,8%. É um recorde histórico. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua, no trimestre mais crítico da pandemia, foram extintos mais de 7 milhões de postos de trabalho. A esse número alarmante, soma-se outro dado aqui divulgado pelo IBGE. A informalidade, que é a soma dos trabalhadores sem carteira, dos funcionários domésticos não assinados e dos empregadores e dos autônomos sem CNPJ, atingiu 41% da população ocupada em 2019, ou seja, 38 milhões de pessoas. Essas pessoas, os desempregados e os informais, foram os maiores prejudicados pela pandemia. Porque para os trabalhadores em regime CLT, ainda houve a medida provisória 936, que instituiu o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o tal programa BEM, que viabilizou a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução de jornada de trabalho, complementando a remuneração do trabalhador com fundos do seguro-desemprego e garantindo a estabilidade temporária a esse empregado após a utilização do benefício. Essa medida simples de iniciativa do Ministério da Economia, editada pela Presidência da República, salvou milhões e milhões de contratos de trabalho, isso entre os contratos individuais e os contratos coletivos. Portanto, sempre respeitando a responsabilidade fiscal, o foco das lideranças políticas tem que estar na população mais vulnerável e nos trabalhadores mais penalizados pela paralisação econômica imposta pelos governadores e prefeitos.
né? Já é uma grande coisa que no projeto de lei orçamentária anual, né, a PILOA, o governo federal tenha destinado mais de 5 bilhões 370 milhões de reais para o Bolsa Família. Isso é um aumento expressivo, né? Levou aí 18% a verba do programa, que era de 29 bilhões para 34,8 bilhões de reais. Até o começo da semana, né, a ideia era compor o Renda Cidadã a partir dos recursos destinados ao Bolsa Família, em conjunto com outras duas fontes. Então, primeiro, a rolagem de pagamentos de precatórios, né, totalizando aí 39 bilhões de reais, e uma parte da contribuição federal ao Fundeb, algo entre 6 e 8 bilhões de reais. Portanto, o Renda Cidadã ele nasceria com uma dotação robusta de mais de 80 bilhões de reais, quase 3 vezes o Bolsa Família. Ainda assim, isso seria apenas um quarto, apenas 25% dos 322 bilhões de reais previstos para o auxílio emergencial ao longo desse ano aqui de 2020. Mas eu faço uma pergunta aí ao espectador da CNN. Vocês acham que em 2021 as pessoas prejudicadas injustamente pela crise terão apenas 25% das dificuldades que elas tiveram em 2020? Claro que não. Em 2021 ainda haverá milhões de pessoas atrás de empregos que não existem mais e milhões de famílias sem renda. E aqui a gente redefine o sentido da questão em debate. O governo vai conseguir criar o Renda Cidadã? O governo tem que criar, ele deve criar, ele precisa criar o Renda Cidadã. Aliás, não só o governo e o Congresso, né, que são os responsáveis conjuntamente pelo orçamento. Sob pena de nós deixarmos milhões de brasileiros desassistidos em razão de erros políticos grosseiros cometidos durante a pandemia. E, pessoal, quando eu falo Renda Cidadã, pouco importa aí o nome, o que importa é aumentar a abrangência e o impacto da transferência de renda no Brasil para minimizar os efeitos da paralisação econômica de 2020 na população vulnerável ano que vem. A julgar pelas declarações dessa terça, o presidente da República ele entende a importância dessa matéria. Então, aspas para o Jair Bolsonaro. Se esperar chegar em 2021 para ver o que vai acontecer, podemos ter problemas sociais gravíssimos no Brasil. E eu estou falando problemas sociais, que é uma forma educada de falar distúrbios sociais. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. Eu quero uma solução racional, preciso de ajuda, de conselhos, de sugestões. Mas, se não aparecer nada, eu vou tomar a decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Bom, por mais que eu compartilhe desse senso de urgência vocalizado aí pelo presidente, uma decisão mal tomada nesse momento não é bem-vinda. Uma decisão mal tomada seria uma que violasse a agenda liberal do governo, ou seja, que aumentasse a carga tributária ou que desrespeitasse o compromisso com a responsabilidade fiscal. Para que a economia se recupere, o mercado tem que acreditar no Brasil. Penalizar o cidadão e as empresas com mais impostos em plena crise vai na contramão disso, porque a carga tributária já supera 1/3 do PIB e inviabiliza contratações e negócios. Estourar o teto de gastos também vai na contramão disso, porque torna o Brasil um devedor menos confiável. Existe sim solução possível, mas ela requer um pacto entre ministérios, entre poderes e talvez até entre entes federativos. Isso tudo no sentido de priorizar a distribuição de renda como objetivo nacional maior em 2021. E são migalhas que o Estado brasileiro ofereceria ao seu cidadão depois de tirar o pão da sua mesa à força. Ao longo do debate, nós podemos explorar aí formas alternativas de financiamento do novo programa, porque a crítica pela crítica, nesse caso, não levará a nada. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, seja bem-vindo de volta. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Então vamos lá, como que a gente faz isso daqui? Primeiro a gente precisa organizar. Quero colocar algumas premissas. As premissas iniciais que eu coloco em relação à fala do Caio é que eu já trouxe aqui diversos estudos que mostram que o que deprime a economia não é o isolamento social. Estudos históricos sobre pandemias anteriores e estudos atuais sobre os países que fizeram isolamento social sério, o que o Brasil nunca fez. A gente nunca teve isolamento social de verdade efetivo, com mais de 50% da população em isolamento social. Esses países conseguiram fazer isso, saíram mais rápido da crise, conseguiram diminuir a curva de contágio mais rápido, não tiveram superlotação em hospitais, não tiveram uma taxa de mortalidade tão alta e conseguiram recuperar a economia mais rápido. Então, essa é uma premissa que eu coloco aqui para a gente deixar
bem claro, né? Algumas ideias do começo, como o tal do isolamento vertical, um outro tipo de isolamento, são ideias que nunca conseguiram ser comprovadas cientificamente, nunca conseguiram ser viabilizadas, porque simplesmente, a não ser que a gente faça um verdadeiro apartheid, você não consegue tirar a população vulnerável de contato da população normal. Isso é simplesmente inoperável. Mas a gente veio aqui falar de economia e eu começo concordando com o Caio. Concordando em que sentido? No sentido de que a gente precisa realmente pensar em uma solução econômica. Eu concordo com o Caio também de que nós precisamos do Renda Brasil, ou do Renda Cidadã, ou do Bolsa Família. E essa semana deixou a gente bastante confuso, porque o programa mudou de nome, mudou de financiamento, depois mudou de novo, e a gente fica nessa montanha-russa, nesse grande carrossel. Na segunda-feira foi anunciado com todas as pompas que o Renda Cidadã iria aumentar o valor do seu pagamento e iria ser financiado por precatórios, pela rolagem de precatórios, como o Caio utilizou aí, ele não gostou do moratória judicial que eu usei na segunda. Então, tudo bem, a rolagem de precatórios, que como eu demonstrei, como eu fiz as contas, não conseguiria pagar sequer os precatórios alimentares, quanto mais os precatórios normais. O valor que foi proposto, 2% da receita corrente líquida, não chegava sequer nos recebimentos de pequeno valor, nos RPVs. E o outra fonte era o Fundeb. Qual o problema do Fundeb? 1. Significa uma burla ao teto de gastos. 2. Ele já tinha sido rechaçado veementemente pelo Congresso Nacional em julho desse ano. É a mesma proposta repristinada. Ainda assim, foi isso que foi dito. Eu assisti ao vivo a coletiva e quando o senador Bittar trouxe isso, ele disse isso com todas as letras. Um pouco antes de entrar aqui no grande debate, no Expresso CNN, o senador deu uma entrevista e disse como seria feito. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro mantém isso, fala, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Ele, inclusive, usa essa expressão que o Caio trouxe, tomar uma decisão de militar. Eu lembro até da frase de Costa e Silva. Costa e Silva, no alto da sua intelectualidade, esse presidente aqui do Brasil, ele dizia que o poder é igual um salame. Quando você usa, você tira uma fatia. Quando você não usa, você perde 3 fatias. E é mais ou menos isso. A ação pode ser desastrosa, mas a inação também vai ser muito ruim, porque nós estamos chegando perto do fim do ano, nós estamos chegando perto de eleições. E o que aconteceu com essa ação, e agora novamente concordo com o Caio, a ação foi desastrosa para o mercado. O dólar explodiu e só não explodiu mais porque o Banco Central vendeu divisas, porque ele vendeu o dólar para tentar segurar um pouco o dólar aqui no Brasil, o preço do dólar. O mercado financeiro, ele embicou, foi para baixo. Por quê? Porque, como eu falava na segunda-feira, isso representa todo o espírito contra o teto de gastos, que é não passar essa imagem internacional de que o Brasil é caloteiro. Quando você traz essa solução, você está institucionalizando uma forma, e aqui me perdoe a expressão, Caio, eu sei que você não gosta, mas é uma forma de calote, é uma forma de rolagem, é uma forma de não se pagar as dívidas. De repente, a gente é surpreendido com uma coletiva do ministro Paulo Guedes, dizendo que não era nada disso, que foi tudo um mal entendido, de que nunca se pensou que aquela era só uma ideia ainda precária, que não se utilizariam precatórios de forma alguma. E hoje a gente vê o vice-presidente da República tirando da mesa essas duas ideias e dizendo, olha, talvez nós tenhamos que pensar aí em furar o teto de gastos, pensar em alguma manobra. Uma decisão que seria bastante militar, mas seria muito complicada para essa plataforma econômica que foi escolhida pelo governo Bolsonaro. Vamos então ao debate? Bruno e Caio, por favor. Bom, vamos só tratar de premissas aqui antes, já que a minha fala foi referida. Bom, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomendou que países, regiões e até mesmo comunidades que estivessem em desenvolvimento ou que tivessem bolsões de pobreza ou grandes aglomerações urbanas, como é o caso do Brasil, aderissem com cautela ao isolamento social, alertando aí que os efeitos colaterais da quarentena eles seriam piores nessas condições do que os resultados benéficos do isolamento. E é fato que as pessoas foram impedidas de trabalharem por decretos de governadores e prefeitos. A população, ela de fato não respeitou muito o isolamento social. A gente acompanhava aqui diariamente na CNN
né, os índices medidos principalmente pelo governo de São Paulo. Dificilmente chegava a 50% das pessoas, mas enquanto isso, quase nunca, setores inteiros da economia restavam paralisados. Ou seja, você tinha o ônus da paralisação econômica sem o suposto bônus do confinamento. Então, na verdade, a ação ela foi equivocada, porque ela não trouxe o benefício pretendido, qualquer que seja a sua ótica, a sua perspectiva ao analisar esse cenário. E o Brasil, falando aí em perdas econômicas, o Brasil hoje teve a sua queda de PIB, né, revista pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, ele sai de uma queda de 6% para 5%, que já é uma queda bem menor do que os 8%, 9% que os especialistas aventavam no começo, ou projetavam, né, no começo da pandemia. Isso é uma ótima notícia, é um resultado melhor do que as previsões para a média mundial e é um resultado melhor, inclusive, que as previsões para os países desenvolvidos, né, da OCDE. Ou seja, a recuperação econômica, ela está sim em curso, certo? Só que você tem aí toda uma população desamparada que, enquanto essas vagas de emprego não forem criadas, você precisa assisti-las. E aqui está o nosso grande ponto de convergência nesse debate, né, doutor? Que é justamente a necessidade de se aumentar a distribuição de renda. Agora, eu acho totalmente fora de cogitação essas colocações do vice-presidente aí aventando a criação de tributos. Eu já falei aqui, se for a substituição de um tributo pelo outro, aí eu acho uma política econômica válida. Então, tudo bem, você quer penalizar um pouquinho mais o consumo, mas você vai, então, desonerar a folha de pagamento para que a gente não tribute a geração de emprego quando a gente precisa mais gerar emprego? Tudo bem, isso até faz sentido. Agora, aumentar a carga tributária nacional numa economia, né, que está convalescendo, que está se recuperando de uma crise, isso seria muito, muito, muito deletério. Caio, isso é verdade, a gente precisa do auxílio emergencial e esse PIB, essa boa projeção do PIB, né, de uma, na verdade, projeção ruim de uma queda, mas não de uma queda tão grande, ela só é possível por conta do auxílio emergencial. Eu acho que isso a gente está de acordo. E por conta de um auxílio emergencial que o Congresso forçou subir. E se ficasse nos 200 iniciais, a gente não ia estar tendo um resultado tão bom quanto a gente está tendo. A gente consegue pegar comparações, países parecidos com o Brasil e ver o que cada um fez. A Índia foi um país que fez um isolamento social completamente errado, igual foi feito aqui no Brasil. Um isolamento que saiu do isolamento muito cedo e aí está hoje com quedas do PIB enormes e com índices de contágio que já passaram o Brasil e de mortalidade que talvez chegue no Brasil. Mas o Brasil está indo muito bom nesse índice e, infelizmente, é o único índice que a gente continua muito alto no Brasil. Mortalidade por conta do Covid, só perdendo para os Estados Unidos, que tem um presidente que adotou políticas ainda piores do que o nosso no começo e depois as reviu. Depois disse que o isolamento social era, sim, necessário, como outras medidas. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse programa. Já que a gente tem um consenso de que ele precisa ser feito, a gente precisa pensar em soluções de financiamento. E aqui é onde a gente entra num falso dilema. Vou novamente colocar premissas, tá? Premissa, Caio, a gente não quer furar o teto de gastos, certo? Eu acho que essa vai ser uma premissa aqui do governo. Não é a minha premissa. Eu não acredito nessas políticas de austeridade. É só a gente ver a crise dos tigres asiáticos, o que aconteceu na década de 90 e quem saiu melhor. Os que seguiram o Banco Mundial, que pediu desculpa pelas políticas de austeridade, ou aqueles que investiram no social. Foram eles, são os países que hoje estão em crescimento, como a Malásia, que virou uma gigante entre os tigres asiáticos. Mas colocado essas premissas, a gente não quer furar o teto, a gente precisa pensar em alternativas. As alternativas até hoje, e já termino, Mona Lisa. Primeiro, Fundeb e precatórios, e antes foram extinguir todos os programas sociais, que foi aquela conhecida tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Então, essas são as duas soluções que estão fora da mesa. No próximo bloco, eu quero trazer algumas ideias novas. Eu só queria deixar bem claro o meu ponto quando eu trouxe aqui a nova projeção do IPEA, né, que é otimista no sentido de que reduz, né, a projeção de queda, né, de 6% para 5% do PIB nacional, pelo seguinte: o lockdown restritivo, ao contrário do que colocou meu debatedor, o isolamento horizontal, ele não é sinônimo de uma economia saudável.
E o Brasil vai acabar sendo uma prova disso. Você vê, o CAGED divulgou os dados de agosto. Em agosto foram criadas 249 mil vagas de emprego, de carteira assinada. Então, apesar do recorde de desemprego noticiado pelo IBGE, esse número é de julho, mas em agosto é o segundo mês superavitário. Na verdade, foi o mês recorde de agosto em muito tempo. Né? Isso é uma excelente notícia. Então, no saldo, né, o déficit, na verdade, de empregos, agora ele já reduziu, ele já está menor que 1 milhão, ele já está na fase aí de 850 mil. Então, por isso que eu falo, né, é muito difícil comparar realidades distintas, inclusive com essa métrica aí que é muito equivocada de números absolutos de morte para comparar a gestão de Covid. Primeiro que assim, você tem que partir do pressuposto de que os dados de Índia, China e Rússia são fidedignos. Né, que é um salto de fé. Essa é a primeira coisa. A segunda, é muito mais fácil você comparar com mortalidade per capita. Isso tem que ser considerado com outros fatores. Por exemplo, as condições socioeconômicas e o perfil demográfico, incluindo a idade das pessoas. Mas, enfim, falando sobre o Renda Cidadã, né, para que ele se viabilize, ou esse novo programa, novo Bolsa Família, tanto faz o nome, eu vou chamar de Renda Cidadã. O governo quer mais 50 bilhões de reais. Então, onde que a gente encontra esse dinheiro? Como o doutor bem colocou, o mercado reagiu muito mal à ideia de rolagem, de rolagem dos precatórios. Ele interpretou isso mesmo como se fosse um calote da dívida judicial. Sobre o Fundeb, a polêmica no mercado não foi tão grande, mas por parecer que se está tirando dinheiro da educação, que na verdade não é isso, porque você está usando o dinheiro para as famílias colocarem e manterem as suas crianças, né, os seus bebês nas creches e nas escolas. Então, aí tem uma questão política. Então, a gente tem que ir atrás de outras fontes. Né? O presidente, na mesma entrevista, da qual eu tirei as aspas, né? Ele disse que, se for no caso de privatização, ele pensa no máximo em vender estatais, mas ele não quer queimar estatais. Só que a gente tem várias fontes. Se fosse feito um pacto nacional, por exemplo, doutor, você sabe bem, só emendas parlamentares individuais e emendas de bancada são 15 bilhões de reais. Isso é dinheiro discricionário na mão dos parlamentares. Eles são comprometidos, sim, com uma verba que é destinada para a saúde. Mas bastaria uma PEC para você já arranjar nessa tacada um compromisso do parlamento com o Brasil pela distribuição de renda de 15 bilhões de reais. E o que ia ser mais lindo nisso é que você acabaria com a relação clientelista que existe entre os deputados, né, e as suas bases. Então, outra coisa, o auxílio atenção com o tempo, né? Perdão, Mona Lisa. Depois eu dou outras sim, sugestões. Você complementa daqui a pouco. Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Bom, vamos lá. Eu vou continuar na ideia do Caio, da gente pensar, então, o que a gente poderia fazer para financiar um programa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar o erro fundamental. O erro fundamental é descasar uma reforma tributária com uma remodelagem desse programa social. Está aqui. Esse é o problema. É por isso que está precisando de tanto contorcionismo para saber de onde a gente vai tirar esses valores. É descasar esse programa social de outras reformas. Reformas como, por exemplo, do Pacto Federativo, que prevê desindexação, que prevê um certo descongelamento de verbas do orçamento. Aqui está, eu vou usar uma expressão e eu não estou querendo dizer nada para ninguém, tá, Caio? Mas aqui está o ovo da serpente. Aqui é onde está o problema, a origem desse problema todo, e isso todo mundo viu. E qual o problema? Por que o governo não quer fazer essa reforma tributária? Porque ou vai fazer essa reforma tributária tímida, que é a que já mandou, né, que houve esse fatiamento, que só vai unificar os tributos de valor agregado, que isso é necessário, que isso não tem polêmica. Isso sequer tem polêmica, mas isso não resolve. Isso é só a pontinha do iceberg. A reforma tributária de verdade é aquela que vai tentar trazer um pouco mais de igualdade social. Essa é a que a gente precisa. E a gente não vê isso no horizonte. A gente vê uma ideia do ministro Paulo Guedes, quase uma obsessão com essa nova CPMF, para desonerar a folha de pagamento, com uma premissa que não é aferível na realidade. Qual é essa premissa? Eu vou diminuir o valor, eu vou diminuir os encargos trabalhistas da folha de pagamento e as pessoas vão contratar mais pessoas e eu vou gerar emprego. Quando a gente já mostrou que no mundo o fluxo é ao contrário. As pessoas contratam quando a economia está aquecida.
A pessoa não vai contratar mais um funcionário porque está mais barato, se ela não tem demanda, se ela não consegue vender. Essa premissa, inclusive Thaís Herédia falava isso ontem, ela é equivocada. Ela não se sustenta na realidade, ela no máximo, a desoneração, no máximo, ela consegue frear o desemprego, mas ela não cria empregos. E está aqui o grande problema. Aqui é onde está o grande problema. E, Mona Lisa, se eu estiver entrando nos argumentos finais... Já estamos nos argumentos finais. Pode concluir, então. Então, por favor, tá bom. Bruno. Eu queria concluir com algumas ideias sobre o que podemos fazer dentro desse cenário com as premissas que a gente colocou dentro do programa de hoje, que é: não vamos furar o teto de gastos, não vamos tirar o dinheiro do Fundeb, não vamos rolar a dívida dos precatórios. Bom, acho que, em primeiro lugar, o que a gente pode dar uma olhada aqui no nosso orçamento? Caio, segundo os dados da CGU, em 2019, o valor de renúncia fiscal do Brasil foi de 348 bilhões de reais. 348 bilhões de reais pagaria completamente esse programa em valores enormes. No plano novo Bolsa Família, que foi proposto pelo Partido dos Trabalhadores, se pensava em valores, eles fazem 3 cenários, em valores para aumentar esse valor do Bolsa Família para R$ 600 ou um valor médio de R$ 300, um custo anual que no melhor cenário seria 138 bilhões e no pior cenário, onde tenhamos que ter uma assistência maior, de 230 bilhões. Essas renúncias fiscais, é claro que a gente não pode abrir mão de todas elas, elas conseguiriam ser mexidas sem a gente aumentar, sem a gente criar novos impostos. É claro que teria nova carga tributária. E um grande ponto que poderia ser mexido aqui, por exemplo, é se tirar a imunidade de templos e de igrejas de qualquer tipo de culto, que é um valor estratosférico, que deixa de ser recolhido, que poderia financiar. A gente vê hoje em dia 95% de isenção de templos e ainda assim a gente vê sempre no jornal dívidas que crescem e que crescem. E não são só templos, são várias outras entidades, inclusive sem fins lucrativos, que têm imunidade tributária. E a gente poderia mexer nisso. Qual o problema disso? Isso é antipático. É antipático politicamente, sem falar na tributação dos mais ricos, que esse é o que a gente precisa fazer para ontem. Caio, seus argumentos finais, por favor. Não é antipático, isso fere um direito humano, isso fere a liberdade de crença. A imunidade tributária ela existe com essa finalidade, para que o Estado, de forma alguma, restrinja a liberdade das pessoas de acreditarem naquilo que elas acreditam. Né? Pelo amor de Deus, ainda mais falando de igrejas que têm finalidade social, que é muito, mas muito mal desempenhada pelo Estado brasileiro. Essa sua proposta é absurda. Tão absurda quanto dizer que corte de impostos que desoneram o setor produtivo e que desoneram as empresas não se convertem em empregos. Ora, o espectador da CNN é bem informado, ele conhece a realidade americana. Ele sabe que até a pandemia, a economia americana estava no seu auge histórico. Por quê? Por causa dos tax cuts, né, do governo republicano do Donald Trump. Inclusive, todas as minorias, eu estou falando dos afro-americanos, dos hispano-americanos, estavam desfrutando de pleno emprego, com a maior taxa de ocupação da história. E vamos lembrar a frase do Ronald Reagan: o melhor programa social ainda é o emprego. Sobre a sua ideia de abrir mão de renúncia fiscal, ela também não para de pé pelo simples fato de que abrir mão de renúncia fiscal é simplesmente aumentar a carga tributária na prática. Então, se você tem empresas que ou morreram, né, ou tomaram uma pancada muito forte, estão convalescendo, estão se recuperando, e você ainda retira, né, a desoneração dessas empresas, o que você acha que acontece? Né? Ou esse valor é repassado pelo consumidor, penalizando então todos os cidadãos, ou essa empresa é obrigada a cortar na maior despesa, que é o quê? Folha de pagamento, que por sinal, na folha de pagamento tem que pagar imposto. Por quê? Porque o emprego é tributado no Brasil. Então, é disso que a gente está falando. A gente tem que ir o quê? Na coluna da despesa, ratear isso entre os ministérios, desvincular, desindexar, fazer um pacto no sentido de puxar um pouco de cada orçamento, inclusive nos repasses, né, para governos e para municípios que foram beneficiados aí com arrego fiscal, para ver se a gente realmente consegue ter um projeto nacional para minimizar o impacto da pandemia, que foi, sim, provocado por decisões arbitrárias do Estado brasileiro contra o cidadão. Obrigada, debatedores. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Obrigado, boa noite, Caio. Até amanhã. Boa noite.